Todos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos aqui na liturgia, segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 3, nós vamos continuar a exposição dessas conhecidas por epístolas pastorais, cartas pastorais. Já fizemos isso com a primeira carta de Paulo a Timóteo, fizemos isso com a carta de Paulo a Tito e vamos fazer isso agora, continuar a exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes de nós passarmos para a reflexão, vamos ler um trecho dessa passagem, aquilo onde nós dedicaremos a nossa atenção, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos ler aqui o versículo 1, será o foco da nossa reflexão de hoje. E o início do versículo 2 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Já para você, de cara, entender qual será a perspectiva que a gente vai refletir aqui, é de que esses tempos difíceis, esses últimos dias, eles não são futuros. Paulo fala especificamente do tempo presente, apesar de apontar para uma realidade que será profundamente mais intensa do que aquela igreja vivia e que nós também vivemos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Vamos orar. Nosso Senhor, nós não conseguimos compreender as Tuas Sagradas Escrituras se não for o Senhor mesmo, revelando-as a nós. Nós carecemos de iluminação por causa da negridão do nosso próprio coração mesmo. Nós conhecemos muitas ciências, mas as Tuas, ó Deus, são obscuras a nós. Apenas com a iluminação do Teu Santo Espírito nós conseguimos compreendê-las. E por isso rogamos ao Senhor que faça isso essa noite. Não porque merecemos, ó Deus, porque não merecemos, mas por causa da Tua bondade, da Tua graça. Para que o nosso coração seja Teu, para que a nossa mente seja Tua. Que o Senhor graciosamente, ó Deus, nos faça essa noite bons ouvintes. Ajuda-nos. Que o poder da Tua palavra impacte-nos, para que sejamos completamente Teus, um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, para situar aqueles que estão ouvindo aqui a primeira vez ou a segunda vez essa série, nós estamos estudando aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é uma carta história, factual, que foi marcada na história, de fato. O apóstolo Paulo está em sua segunda prisão em Roma, prestes a experimentar a morte. Sozinho, ele escreve para Timóteo, seu companheiro, seu amigo de viagem, o seu amigo de ministério, que está pastoreando uma igreja na cidade de Éfeso. E Paulo, além de dar algumas instruções a ele, além de dar algumas orientações a ele, Paulo também compartilha com Timóteo as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. E tudo que Paulo faz aqui é extremamente intencional para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue a prosperar, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja protegida, seja preservada, seja nutrida. O ponto gritante dessas epístolas pastorais é de que o Senhor reserva homens de caráter especial, formados por Ele, para pastorear o seu rebanho, para pastorear a sua igreja, para cuidar das ovelhas dele. E nós estamos diante desses escritos
extremamente pessoais do apóstolo Paulo. Essa é a última carta que nós temos acesso do apóstolo Paulo, os últimos escritos do apóstolo Paulo, é o escrito mais pessoal que nós temos acesso, embora em outras epístolas, como 1 Timóteo e Tito, nós encontremos momentos em que Paulo fala especificamente aos seus companheiros, especificamente aos seus colegas de ministério. Paulo ele reserva uma porção especial aqui para Timóteo, tem um caráter especial, particular, pessoal. Paulo não somente nessa carta ele motiva Timóteo, ele encoraja Timóteo a guardar aquilo que foi confiado a ele, o ministério, a fé, o evangelho, o rebanho que não é dele, o rebanho que é do Senhor, como também Paulo, de forma ainda mais específica, encoraja Timóteo a prosseguir, encoraja Timóteo a perseverar, a continuar. E embora Paulo esteja falando especificamente a um pastor, a um evangelista, a um delegado apostólico, em medidas diferentes, todas essas instruções e encorajamentos se aplicam a todo cristão, e é por isso mesmo que em sua primeira carta, Paulo exorta Timóteo para que ele seja modelo do rebanho. É olhando para homens assim que a igreja do Senhor, as ovelhas do bom pastor, a igreja do Senhor Jesus Cristo entenderá o que é um caráter forjado nos céus, o que é um caráter forjado pelas mãos de Deus, qual é um caráter que glorifica a Deus, que agrada a Deus e não estabelece a sua própria vontade. Por isso, Paulo, ele é extremamente realista aqui. Ele mostra que esse caráter, para ele ser forjado, ele não vai ser forjado em conforto, em comodidade, em paz, mas ele será forjado em adversidades, em circunstâncias intensas, difíceis, na intensidade da vida em busca de santificação. E por isso Paulo aponta obstáculos que Timóteo deveria enfrentar ao longo do exercício da sua fé, ao longo do exercício da sua vocação, da sua missão, pastoreando aquela igreja. E aqui Paulo ele é bem específico em descrever essas heresias que Timóteo precisa combater, lutando arduamente contra falsos mestres naquela igreja. Isso também não é algo alheio a nós. Nós temos muitas sinagogas de Satanás com nomes de igrejas. Nós temos muitos homens perversos, maus, abusadores, que blasfemam do nome do Senhor Jesus Cristo, blasfemam da noiva do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós temos muitos desses nos nossos dias também. Então, essa realidade na qual Paulo escreve para Timóteo não é alheia a nós. Nós compreendemos plenamente o que isso significa. Então, a intensidade com que Paulo exorta Timóteo é justamente por causa da frouxidão com que muitos combatem esses homens corruptos e perversos e imorais que, ao invés de cuidar das ovelhas do Senhor, abusam das ovelhas do Senhor. E, ao mesmo tempo que Paulo faz isso, o próprio Paulo serve de testemunho de fidelidade. A fidelidade de Paulo o levou à morte. A fidelidade de Paulo o levou ao desprezo, à solidão, à dor, à angústia, à agonia. E é isso que ele encoraja Timóteo. O teu descanso não é nessa pátria. A tua satisfação plena não acontecerá aqui. A tua paz plena não será experimentada aqui. Os gozos que nós experimentamos aqui, os lampejos de felicidade, de contentamento que nós experimentamos aqui, não é um fim em si mesmo. Só mostra-nos para nós uma pequena fresta, uma pequena abertura daquilo que nós teremos com o Senhor na nossa glória. Então são lembretes do que é a verdadeira felicidade, do que é o verdadeiro contentamento, daquilo que aponta a nossa fé. E fazendo justamente isso, nós observamos algumas características muito particulares dessa carta. Paulo, ele tem em Timóteo não somente um companheiro de peregrinação, de trabalho pela causa do Evangelho, mas ele tem em Timóteo um cúmplice de ministério.
um amigo. Nós vemos o coração de Paulo com tonalidades diferentes aqui. No capítulo 1 da segunda carta, no versículo 4, Paulo diz assim: Lembro-me, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E justamente por isso nós observamos essas características tão particulares de Paulo. Nós podemos perceber que ao mesmo tempo que Paulo encoraja Timóteo a proteger a igreja, a nutrir a igreja de Éfeso, especificamente localizado naquela cidade, ao mesmo tempo que nós vemos Paulo descrevendo características perversas daquelas heresias que estavam assolando aquela igreja, ao mesmo tempo que nós vemos Paulo expondo os falsos mestres, os apóstatas, os traidores do evangelho, os traidores da igreja do Senhor, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, o tom de Paulo sempre é bem carregado de emoção pessoal. Está falando com um amigo ali. Está falando com alguém cuja sua fidelidade foi atestada. Tanto que nessa epístola em particular, ele trata os ministros, os pastores aqui, como homem de Deus. Capítulo 3, no versículo 17, ele mostra isso. Homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. Algo que ele iniciou lá no final da primeira carta, capítulo 6, no versículo 11, quando ele também se refere a esses homens. Homem de Deus. Nós podemos ser homens e mulheres de muitas coisas, irmãos. Muitas. Nós podemos ser conhecidos por nossas profissões, pelos nossos títulos, pelas nossas habilidades, pelas funções que nós desempenhamos na família, na sociedade. Mas quantos são conhecidos como homens de Deus? Não homens do trabalho, mas homens de Deus, mulheres de Deus. Quantos? Então, Paulo entende que Timóteo reconhecerá o privilégio de ser identificado assim. Pelos próprios temas que nós estudamos ao longo de toda essa segunda carta aqui, nós podemos ver isso acontecendo, esse tom pessoal. Já foram 17 sermões na segunda carta de Paulo a Timóteo, 18 com esse. No versículo 1 ao versículo 5, nós refletimos sobre o consolo do homem de Deus. Depois, Paulo falou sobre as oscilações na vida do homem de Deus. Em seguida, Paulo falou da fidelidade do homem de Deus. Depois, Paulo mostrou as duras realidades do ministério. E então, Paulo dedicou um tempo a falar sobre a perseverança do homem de Deus. E foi justamente esse último tópico aqui, a perseverança do homem de Deus, que Paulo abordou. Qual é a forma que nós devemos perseverar? Perseverar não é sobreviver. Perseverar não significa se manter vivo. Como nós podemos viver de tal forma, o ponto de Paulo a Timóteo, que será reconhecido que ele está perseverando? Qual é a maneira do homem de Deus? Qual é a maneira de vivenciar a nossa fé e assim perseverar? Esse é o tema que nós refletimos domingo passado. Vamos voltar a refletir de novo, onde Paulo falou da integridade do homem de Deus. Capítulo 2, no versículo 14, e ele vai terminar isso só no capítulo 3, no versículo 17. Mas a nossa reflexão de hoje aponta para um interlúdio aqui. No meio dessa reflexão da integridade do homem de Deus, que termina lá no capítulo 3, no versículo 17, Paulo ele interrompe para falar contra aquilo que ele está pregando aqui, para descrever aquilo contra o qual ele está pregando aqui, a hipocrisia, o falseamento da fé, o falseamento da piedade, e o que é mais assustador é a veracidade com que isso pode acontecer. Muitas pessoas podem professar o nome de Cristo sem amar a Cristo, sem seguir a Cristo. E é importante entender que essas pessoas estão dentro da igreja do Senhor aqui.
Paulo escreve especificamente a um pastor de uma igreja local, e esse é o grande espanto, é dessa forma que isso nos assalta. Muitos podem caminhar durante muito tempo, falseando a piedade, falseando a fé, meros religiosos, que buscam os seus próprios prazeres e deleites, que buscam o seu próprio conforto, mas não buscam o Senhor. Não vão à casa do Senhor por causa do Senhor. Eles querem ter descanso em sua alma. Eles querem ter a cura de uma enfermidade. Eles querem conseguir um objetivo acadêmico, profissional, financeiro, mas eles não querem o Senhor. Eles querem uma solução para os seus problemas familiares, os seus problemas conjugais, os problemas com os filhos, mas eles não querem o Senhor. Eles não amam o Senhor. E talvez essa realidade implícita aqui é o que deveria mais nos assustar, a possibilidade, a verdade com que isso acontece. Falseadores, aqueles em quem nós, por alguns momentos, enxergamos traços de piedade, traços de conversão, traços de fé, traços de amor celestial, mas eles não são aquilo ou aqueles que eles dizem que são. Então Paulo ele interrompe a sua descrição do que é a integridade do homem de Deus. E ele passa a falar justamente daquilo contra o qual ele prega, a falta de integridade, que é a hipocrisia, que é o falseamento da piedade, que é a encenação da piedade. Atores, era assim que eram conhecidos os atores na Roma Antiga, hipócritas, dessa forma. Pessoas que usam máscaras, pessoas que vivenciam o personagem. E aí, depois disso, Paulo vai continuar falando sobre a integridade do homem de Deus, a partir do versículo 10. Ele vai continuar e vai findar no versículo 17. E isso torna ainda mais impactante a exortação de Paulo. O ponto é justamente isso, de forma muito simples, mas absurdamente aterradora, e infelizmente é que esse misto será uma realidade no ministério pastoral e será uma realidade na vida da igreja, ao mesmo tempo que de forma tão simples Paulo expõe aqui e exorta. Essa verdade não pode ser roubada dos nossos olhos, esse misto. Mas ainda assim, o ponto de Paulo é que não deve haver aceitação. É por isso que ele manda Timóteo combater, lutar. O que deve haver é exposição, excomunhão, atenção, denúncia, combate. Aqueles que zombam da fé, aqueles que tratam a igreja do Senhor como meros cabides de satisfação. E quando nós refletimos sobre esses versículos, capítulo 2, a partir do versículo 14, Paulo falando sobre a integridade do homem de Deus, nós ressaltamos algumas características aqui dessa integridade. A primeira, ela possui uma convicção ousada, uma convicção que não para diante daquilo que é necessário para ela, confrontação, intencionalidade, é o que ele vai falar também. Ela possui uma decisão resoluta e essa integridade ela possui uma vida intencional. Nós sabemos o que é isso, nós somos absurdamente resolutos, nós somos absurdamente intencionais para conseguirmos muitas coisas. Bens, concurso público, emprego, formação, relacionamento, nós somos absurdamente intencionais. Mas quando nós vamos para a fé, nós parecemos nanicos, nós parecemos pequeninos, nós não temos ousadia, porque quando nós vamos buscar a fé, nós queremos paz, conforto e deleite. Nós não queremos luta, nós não queremos guerra, nós não queremos combate, porque nós dedicamos toda a nossa energia ao altar do mundo, ao altar das profissões,
ao altar dos bens materiais, e quando nós vamos ao Senhor, nós estamos completamente acabados. Então nós queremos alguém ou algo que massageie a nossa alma, que conforte o nosso ego, que nos dê simplesmente descanso. E no final das contas, por mais que nós não percebamos, o que nós estamos dizendo é que o Senhor não merece a minha energia, o Senhor não merece a minha perseverança, o Senhor não merece a minha dedicação, o Senhor não merece o meu empenho. Todas as outras coisas merecem, mas o Senhor não. O Senhor não merece. É por isso que Paulo é tão intenso aqui. Então, eu não sei se você consegue captar esse contexto aqui, mas é muito importante que você entenda que Paulo está no ponto da história, falando para uma realidade específica, assim como nós estamos nos reunindo agora, como se viesse alguém trazendo uma carta do apóstolo Paulo, e então eu lesse essa carta e depois compartilhasse com toda a igreja essa carta. E aqueles falsos mestres estão no nosso meio ouvindo. Aqueles que há pouco tempo nós considerávamos de fato que eram piedosos, homens de Deus, mulheres de Deus. Esse é justamente o contexto. Aqueles com quem nós compartilhamos o nosso coração, o nosso afeto. Essa é a realidade. Aqui não é uma ficção, não é uma encenação. Aconteceu há um pouco menos de 2000 anos. Aconteceu justamente isso. E então, no capítulo 3, nós estamos aqui, do versículo 1 ao versículo 9. Nós começaremos hoje, mas acho que nós teremos pelo menos umas 3 pregações nesse texto. Nós observamos esse interlúdio. É um meio de 2 partes, onde Paulo fala sobre a integridade da vida cristã, a integridade da vida no Evangelho de Cristo Jesus. E é muito importante observar essa dinâmica de Paulo, porque, embora Paulo use palavras e expressões assim muito fortes, muito contundentes, para falar do caráter piedoso, e agora ele vai falar justamente o contrário. Ele não vai fazer como em outras listas que nós vamos ver aqui, onde Paulo fala de assassinos, estupradores, sequestradores. Ele vai ser bem realista, ele vai falar do caráter aqui. Caráter. Especificamente do caráter. Aquilo que nós podemos esconder no nosso coração. Aquilo que nós podemos maquiar em nossa mente. Nós sabemos maquiar a falsidade. Quantas vezes nós não gostamos de alguém e sorrimos para essa pessoa? Nós damos as mãos. Nós abraçamos, nós conseguimos fazer isso. Nós sabemos como é que faz isso. Nós adestramos essas realidades no coração. O ponto de Paulo é justamente expor esses que são conhecidos por esses defeitos, por esses vícios, por esses pecados. O ponto de Paulo é que Timóteo deveria olhar com a maior intencionalidade do que aqueles que convivem com esses não estão olhando. Olha, Timóteo, observa, Timóteo, você verá. E é importante entender, porque existe um tipo de vida que agrada a Deus, irmãos. Existe um tipo de vida que agrada a Deus, existem afeições que agradam a Deus, existe um tipo de coração, um único tipo de coração que agrada a Deus, existe um único testemunho que exibe renúncia, que exibe fé, que exibe a vida no Evangelho. O que Paulo faz aqui é colocar no meio dessa descrição essas deformidades. E quando ele coloca no meio da sua exposição aqui, dessas descrições e exemplos contra o qual ele está pregando aqui, essa realidade se torna ainda mais viva, a sua exortação se torna ainda mais viva. A grande questão, portanto, é que ele precisa deixar evidente a realidade da vida desse lado da eternidade, mesmo na igreja do Senhor, mesmo entre o povo do Senhor, o fato de que, infelizmente, não encontraremos apenas exemplos de integridade na vida da igreja do Senhor. Penosamente, nós encontraremos falsificadores, maquiadores, nós encontraremos hipócritas.
aqueles que nós julgamos que eram representantes de Cristo Jesus. Lembra o que está acontecendo aqui mais uma vez. Paulo fundou a igreja de Timóteo, a igreja de Éfeso. Passou ali mais de 3 anos. 3 anos, nas suas 2 viagens para lá, passou 3 anos e 3 meses. Ele forma ali oficiais, ele deixa presbíteros ali. E ele segue a sua 3ª viagem missionária, o Espírito Santo o compeliu, fez arder o seu coração, Atos capítulo 19, para que ele interrompesse essa 3ª viagem missionária e chamasse os presbíteros daquela igreja, os pastores daquela igreja, os líderes daquela igreja, para uma última advertência, uma chamada à atenção, porque ele encontraria no meio daquela igreja lobos vorazes e algumas feras que penetrariam naquela igreja para destruir o rebanho do Senhor. Paulo, então, de Mileto, manda chamar esses presbíteros e Paulo os exorta. E a exortação de Paulo não é algo que nós não temos acesso, não temos conhecimento, não é algo generalizado, assim, olha, presta atenção, pessoal, vai vir tempos difíceis aí, essa é a realidade desse lado da eternidade, os tempos difíceis, pessoas que vão tentar abusar do rebanho, não. Pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo profetiza especificamente que se levantarão no meio deles lobos vorazes e feras penetrariam para matar o rebanho. O imaginário é de uma selva mesmo, feras pegando as ovelhas, machucando, mordendo, matando as ovelhas, com garras e presas. E ainda assim, esses homens sucumbiram. Esses homens, eles foram inundados pelos falsos mestres. Os falsos mestres tomam conta daquela igreja. Como é que Paulo socorrerá aquela igreja? Paulo envia Timóteo para socorrer aquela igreja. E Timóteo tem que denunciar quem? Aqueles com quem toda a igreja tinha relacionamento. Aqueles com quem toda a igreja tinha as suas afeições compartilhadas. E Paulo descreve como esses serão manifestados ali. E esse é o tema da nossa mensagem, né? A falta de integridade dos últimos dias. A falta de integridade dos últimos dias. 2 partes dividem essa elaboração de Paulo aqui sobre a hipocrisia, da falsidade, da piedade na igreja do Senhor. Hoje nós tocaremos assim na tangente da primeira parte, são 2 partes. O seu caráter e a sua conduta. O seu caráter do versículo 1 ao 5 e a sua conduta, né, como se manifesta a falta de integridade, o falseamento, a hipocrisia. Tem uma liturgia de vivenciá-la, tem um modus operandi. E a sua conduta, né? A partir do versículo 2, o que é que nós vemos? Paulo, ele nos dá uma lista com 18 vícios, 18 pecados aqui. Ele sintetiza, então, no versículo 5 o que isso significa. E vocês observem que numa porção tão pequena de texto, ele descreve 18 vícios, 18 pecados, como que metralhando o caráter defeituoso desses. E embora essa não seja a primeira vez que Paulo faz uma lista de vícios, essa lista ela é especial. Vamos ler 2 listas aqui para os irmãos entenderem o que significam. Paulo já fez isso em Romanos capítulo 1, pode abrir. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 29, eu vou ler, vocês acompanham aí em suas Bíblias. Paulo diz assim, Romanos 1, 29, diz assim, cheios de toda injustiça, e ele começa, malícia. Agora, observe os termos que Paulo vai utilizar para falar desses vícios, desses pecados aqui, como é bem diferente do que Paulo utiliza lá em 2 Timóteo. Ó. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, e então ele diz, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, apareceu de novo aqui, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Contudo, diferentemente da nossa lista, aqui Paulo ele é bastante geral. Paulo está generalizando uma porção da humanidade, ele está apontando para o mundo não cristão. Ele está mostrando que essas características pecaminosas podem ser encontradas em todos aqueles que não são cristãos, fora dos arraiais do povo de Deus. Mas Paulo também, pode ir para a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, Paulo descreve outra lista de vícios, lá em 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 8, eu lerei, os irmãos acompanham, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores. Ele vai dar a descrição daqueles para quem se promulga a lei, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, que são assassinos de pais, matricidas, assassinos de mães, homicidas, assassinos em geral, impuros, sodomitas, que são homossexuais, raptores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho. Paulo é o seguinte, olha, isso aqui não sou eu que estou inventando, é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E aqui, nitidamente, nós entendemos que Paulo está sendo muito específico aqui, no sentido de descrever uma situação contextual na qual a lei foi entregue para denunciar o injusto e beneficiar o justo, mesmo que também seja aplicado aos falsos mestres lá na igreja de Éfeso, mas Paulo está sendo bem generalizante aqui. Como é que a gente entende que Paulo está generalizando? Pelo próprio contexto, a lei foi promulgada não para justos, mas para injustos, mas também os termos que o próprio Paulo utiliza aqui, por exemplo. Paulo não está dizendo, Paulo sequer está dizendo que os mestres, os falsos mestres, os oponentes do evangelho naquela igreja são assassinos, por exemplo. São homossexuais, por exemplo. Ele não quer descrever isso. O ponto de Paulo é justamente para falar o que a lei expõe. Mas a nossa lista, que nós refletimos aqui, do segunda carta de Paulo, pode ir para lá, a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 2, do 2 ao 5, em especial, embora ela tenha algumas similaridades com as listas que nós citamos também aqui, elas podem sim ser aplicadas de forma geral, mas Paulo, o próprio contexto e a forma como Paulo aplica essa lista aqui, para exortar a Timóteo, nos mostra que Paulo está sendo bem específico aqui, apontando para os oponentes naquela igreja, para a situação histórica naquela igreja, os oponentes do evangelho, os infiltrados na igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo está especificamente apontando a realidade daquela igreja local, naquele contexto. E nós vemos isso no final do versículo 5. Não fazia sentido Paulo dizer assim, foge destes. Não fazia sentido se fosse uma realidade somente futura, por exemplo. E o versículo 6 também deixa isso muito claro, quando ele faz menção aqui de um acontecimento contextual ali. Versículo 6 diz assim, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, aprisionar mulherinhas sobrecarregadas de pecados ou conduzidas por várias paixões. Portanto, o ponto de Paulo aqui é que esses falsos conversos, esses falsos professos, esses falsos mestres, os oponentes de Cristo, eles estão falseando a fé e a piedade para permanecerem infiltrados dentro da igreja. E conforme eu apontei anteriormente, Paulo trabalha isso de duas formas. Primeiro, descrevendo o caráter desses homens. E o ponto de Paulo é que, por meio da conduta deles, o caráter deles será evidenciado. Então, no primeiro momento, Paulo descreve o caráter. No segundo momento, Paulo mostra qual é a conduta deles. Ou seja,
como esse caráter é manifestado. E claro que entre essas descrições nós vemos exortações, nós vemos encorajamentos, nós vemos o próprio Paulo apontando o fim deles. Eles sucumbirão, eles serão construtores da sua própria armadilha. O prazer deles durará pouco. Eles serão tomados por sua própria ruína. Então, vamos iniciar a reflexão aqui desses versículos. Nós vamos finalizar aqui dedicando o tempo àquilo que traz uma perspectiva absurdamente importante para a gente, que é essa expressão os últimos dias. Naturalmente, a gente aplica só os dias finais. Isso traz um deleite para a gente, né? Nós não vivenciaremos isso. Nós não estamos lá. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E antes de observar a lista de vícios, irmãos, nós temos que dedicar um tempo aqui nesse versículo. Ele coloca uma luz muito diferente aqui na descrição que Paulo faz. Esse versículo é muito importante porque, dentro de todo o contexto, nós observamos que Paulo está mostrando aqui para cada cristão e para a própria vida da igreja que nós já vivenciamos isso na nossa vida comum. Essa é a nossa experiência de vida agora, no presente. Ou seja, os últimos dias são a realidade do fim já experimentados por aqueles que habitam no mundo que não ama o Senhor. Por aqueles que habitam no mundo que não reconhece o povo de Deus, que persegue o Senhor. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui, claramente, Paulo está apontando gramaticalmente aqui para realidades futuras, né? O tempo que ele usa é justamente isso. Não só pela expressão últimos dias, mas por ele apontar que sobrevirão tempos difíceis. Agora observem aqui, quando Paulo aponta para a apostasia, para a zombaria, para a absurda oposição a Cristo, à igreja e ao evangelho dos últimos dias, claro que se referindo, obviamente, ao retorno do Senhor Jesus Cristo para consumar a sua obra e fazer novos céus e nova terra, é o fim de fato. Ele está apontando para essa realidade, esse é o ponto maior de Paulo aqui. Haverá um tempo em que isso tudo se agigantará de tal forma e o Senhor então virá consumar a sua obra. E aí, no contexto maior, o Senhor Jesus Cristo, ele enxergará a integridade da parte dos seus, contrastado pelo falseamento da parte de outros, que são aqueles que o Senhor não buscará, o Senhor condenará, o Senhor repelirá. E dentre eles, como ele mesmo já falou, existirão aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que cantarão louvores, aqueles que buscarão o Senhor, mas na verdade estão buscando a si mesmo, aqueles que irão para a adoração ao Senhor, para a exaltação ao Senhor, mas o seu Deus não é o Senhor. O seu Deus é o seu próprio coração. Sabe, irmãos, estava conversando aqui, eu acho que com o Peu hoje de manhã, que muitas pessoas já vieram aqui pagar promessa. Muitas. Porque queria passar num concurso público, porque queria uma cura de uma enfermidade. E falavam abertamente, não, é porque eu prometi a Deus que quando eu passasse no concurso, eu ia visitar uma igreja evangélica. Não, é porque eu prometi ao Senhor, eu fiz um voto com o Senhor, que se eu fosse curado dessa enfermidade, eu faria algumas visitas à igreja evangélica. Quem é Deus nessa história? Quem está sendo satisfeito nessa história? Observe que não há uma percepção. Ele é o Deus. É Ele que precisa ser satisfeito. Deus é um servo que precisa servi-lo. O Senhor não buscará esses. Não. Quando nós buscamos a Deus, nós temos os nossos joelhos marcados. Nós vamos rastejando para Deus. Nós não somos senhores do mundo. Nós não somos personalidades na sociedade. Nós não somos as nossas riquezas, os nossos bens. Nós vamos com as pernas rasgadas, joelhos feridos e mãos vazias.
É assim que nós buscamos o Senhor. Não com o olhar altivo. É por isso que todas as listas vocês observam, tanto nos Salmos como aqui, vocês observam que inevitavelmente tem arrogantes, prepotentes, altivos, egoístas, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres. Toda lista. Por quê? Porque esses não se dobram diante de Deus. Eles não conhecem a Deus. Então, observa aqui. Embora o Senhor, Paulo esteja se referindo a essa realidade dos últimos dias, apontando para o retorno do Senhor Jesus Cristo, a forma como ele nos ensina isso é muito importante para a nossa vida da igreja no presente, em nosso presente, assim como foi para Timóteo, por alguns motivos. Primeiro, aqui Paulo está fazendo uma exortação a Timóteo para uma situação presente que ele estava enfrentando ali, naquele momento. Não significaria nada para Timóteo se o significado disso fosse apenas futuro. Paulo faz isso estabelecendo um contraste com a integridade que Timóteo deveria testemunhar naquela igreja que ele acabou de descrever. É por isso que ele começa, sabe, porém, isto. Porém, ele está fazendo um contraste dessa integridade. Ou seja, ao mesmo tempo que você testemunhará integridade, existirão aqueles que falsearão essa integridade. Sabe, porém, isto. Fique ciente disto. Toma nota disso, compreenda isto, que nos últimos dias sobrevirão, nos últimos dias acontecerão, haverá tempos difíceis, os últimos dias serão problemáticos, os últimos dias serão estressantes ou angustiantes, se nós formos mais específicos. Os últimos dias serão duros, serão intensos e densos. E outra, o ponto de Paulo aqui é que no ministério e na vida da igreja, nós nos deparamos no presente com reflexos dessa realidade apóstata futura. Isso será o comum na vida da igreja. É por isso que no final do versículo 5 ele diz, foge, desvia-te, aparta-te também destes. O que não significaria nada se essa fosse uma realidade meramente futura para Timóteo. Versículo 6 também deixa isso muito claro, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. O ponto de Paulo aqui, irmãos, portanto, é muito exortativo e realista para nós no presente. Porque quando nós buscamos igreja, por que nós buscamos igreja? Quantas vezes você já buscou uma igreja porque teve uma briga com seu cônjuge, perdeu o emprego, passou dificuldades financeiras, está com enfermidade emocional, a sua família está destroçada? Essa é a nossa realidade. Nós não sabemos o que é a fé, nós não sabemos o que é se deleitar em Deus, mesmo passando dificuldades, mesmo passando adversidades. Essa é a verdadeira fé. É se deleitar em Deus. É saber que o meu contentamento não reside no exterior, nas circunstâncias, mas naquele que habita em mim, o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós buscamos a igreja, nós buscamos a paz, nós buscamos o ansiolítico. Aquela palavra me tocou assim, e eu saí tão mais leve, não é? Não é desse jeito, pessoal? Eu saí tão mais leve com aquela palavra, sabe? Nós colocamos um peso absurdo na igreja e nos pregadores. É por causa disso que tem tantos charlatões brincando com as suas emoções. O pessoal está fazendo curso de neurolinguística, irmãos. Eles estão fazendo cursos para entender como o pensamento, as emoções, as afeições dos seres humanos são moldadas para que eles consigam atingir, tocar o seu coração.
Eles estão estudando isso. E eles têm conseguindo arrebanhar uma multidão de povo. Por quê? Porque muitos não querem o Senhor quando buscam a igreja. Não querem o Senhor. Querem descanso material, querem paz material, querem saúde. Como é que nós podemos querer saúde se o nosso Senhor foi tripudiado numa cruz? Como é que os santos apóstolos morreram? Como foi que eles findaram as suas vidas? A paz na vida cristã e na vida da igreja não significa ausência de lutas, ausência de tensões, ausência de combate, ausência de tempos difíceis, ausência de adversidades, porque nós não estamos na igreja por causa disso. Nós estamos na igreja por causa do Senhor. É porque na igreja, naquela igreja, nós vemos o Senhor em fidelidade, em ousadia, contundentemente. É por causa disso. Não é por causa do ar-condicionado, não é por causa do louvor, não é por causa do orador, não é por causa do ambiente. É por causa do Senhor. É por causa daquele que está presente. É por causa dele. Simplesmente por causa disso. E aí, a dura realidade que Paulo coloca aqui é de que constantemente, infelizmente, nós precisaremos examinar nós mesmos e aqueles que estão entre nós para assegurar de fato que eles são quem dizem ser, representantes de Jesus Cristo, convertidos, cristãos. A grande questão é: como você recebe essas palavras? Desanimou você? Pastor, eu estou muito animado para ficar nessa igreja, não. Porque se essa é a realidade, né, da luta, da intensidade, eu já passo a semana lutando. Eu quero vir para a igreja e ter tranquilidade, conforto, paz. Eu não sei para vocês, mas para mim, isso é um absurdo consolo, irmãos. Consolo. Essas palavras são consoladoras para mim. Sabe por quê? Porque não é fácil lutar contra aqueles com quem durante tanto tempo nós nutrimos amor, cuidado e carinho. Não é fácil lutar contra esses. Não é fácil. Mas ver o consolo de Deus aqui através dessa santa palavra afirmando que é isso mesmo. Essa é a realidade desse lado da eternidade. Nós identificaremos, lutaremos dentro e fora da vida da igreja, porque é natural que lutemos para ter paz, irmãos. É natural que lutemos para ter conforto, mas isso não deve ser obtido a qualquer custo. Santo Agostinho, do século V, ele também disse algo muito desafiador e muito consolador. Eu ouvi isso de um colega pastor nesse final de semana. Agostinho disse o seguinte: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Cristãos de verdade são pensos para um lado. Cristãos de verdade são inclinados para um lado, para o lado de Deus, sempre, sempre para o lado de Deus. Sempre o nosso coração estará em Deus. Não em ganho próprio, não em relacionamentos egoístas, mundanos, materialistas, doentes, mas em Deus somente, em Deus.
E então, somente depois de dar esse choque de realidade da vida cristã, Paulo prossegue contrastando o perfil da integridade do homem de Deus com o perfil dos hipócritas, o perfil dos falseadores da piedade. O ponto de Paulo é de que é justamente essa realidade, esse contraste presente, mesmo na vida da igreja, que fazem desses dias tempos difíceis. Então, o ponto de Paulo, e Timóteo compreendia isso muito bem, é que nós sempre experimentaremos desse lado da eternidade as realidades do fim. Sempre. Esse mundo não conhece o povo de Deus. Esse mundo não ama o povo de Deus. Porque esse mundo não ama a Deus. Sabe, porém, isto, ou seja, fique ciente disto. Fique alerta. Compreenda isto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos duros. Então, somente depois de Paulo estabelecer a devida percepção dessa realidade da vida cristã, e essa é uma percepção que deve formar, moldar o que significa fé, o que significa vida na igreja, nesse mundo que ainda não pertence totalmente ao Senhor, no mundo em que o povo de Deus é rejeitado. Somente depois disso, Paulo expõe essa lista de vícios de caráter, de perversos, de falseadores de piedade, que usurparam a bondade e a confiança do povo de Deus e estão infiltrados no povo de Deus, estão convivendo no meio do povo de Deus. Somente depois disso, Paulo mostra que essa é a realidade do perfil daqueles que nós encontraremos. E é justamente isso que faz com que esses tempos sejam difíceis. A vida da igreja, a vida cristã, a vida do ministério pastoral serão justamente marcados por oposição. E infelizmente, irmãos, muitas vezes essa oposição será contra aqueles com quem antes nós experimentávamos comunhão. E essa é uma das realidades mais duras, mais difíceis. Parece que quando você caminha em fidelidade, em integridade ao Senhor, parece que você vai amontoando aqueles com quem você não consegue mais se relacionar. E essa é uma dos grandes preços pagos por amar o Senhor no mundo que não o ama. E por isso, logo de cara, a gente vai ler só o início do versículo 2 para concluir, porque Paulo ele meio que dá uma síntese aqui de quem são esses. Porque eles têm esse caráter. Logo de cara, abrindo essa lista de infiltrados aqui, Paulo resume o caráter deles assim, pois os homens serão egoístas. Literalmente significa serão amantes de si mesmos. E se eles amam a si mesmos, o versículo 4 forma um bloco. Eles amam mais os prazeres do que a Deus. Por que eles são assim? Porque não tem lugar para outro amor no seu coração. Eles não amam o seu Criador. Eles amam a si mesmo. E não há lugar para Deus no meio deles. Stephen Charnock, um puritano inglês, ele disse o seguinte: muitos têm o conhecimento de Deus, mas não têm o prazer nele, em Deus, ou na vontade de Deus. Parece que para muitos a vontade de Deus cerceia a nossa liberdade. Eu quero ouvir um sermão que mostre que eu posso esbanjar dos meus prazeres, eu posso gozar deleitosamente dos bens e dos prazeres e ainda assim receber a bênção de Deus. Eu quero o bem dos dois mundos, a prosperidade desse lado da eternidade e a bênção de Deus de que eu não estou pecando ou fazendo o que é errado. Muitos têm o conhecimento de Deus, mas não têm o prazer nele ou em sua vontade. E aí ele dá uma ilustração, diz assim, as corujas têm olhos para perceber que existe um sol,
mas por causa da fraqueza da sua visão, não tem prazer em olhar para um raio de sol sequer. Assim, nem pode o homem, por natureza, amar ou deleitar-se na vontade de Deus por causa da sua corrupção natural. Você não amará a Deus se Deus não infundir amor no seu coração. Você só escolhe amar a Deus porque Ele escolheu colocar amor no seu coração para Ele. Você não ama a Deus sem o agir dEle. Nós não temos essa dignidade. Nós não temos essa vida. Nós somos mortos. Mortos. A única coisa que mortos fazem é apodrecer. Nós só amamos a Deus se Deus infundir amor no nosso coração e dar vida a um coração morto. Somente assim. Nós amamos a criação de Deus. Nós amamos a criatura de Deus. Nós amamos a matéria. Mas o Criador, nós só amamos se Ele mudar o nosso coração e inclinar-o para Ele. Irmãos, para concluir. Bom, eu não sei se os irmãos compreendem o quanto essa descrição e exortação é instrutiva para nós. Eu não sei se os irmãos conseguem captar, perceber o quanto é exortativo para nós. Mas não somente isso. O quanto ela é reveladora para nosso próprio coração. De como nós concebemos a igreja do Senhor. Quando nós abandonamos a igreja do Senhor por causa de tempos difíceis, irmãos, na verdade, nós nunca amamos a igreja de fato. Nós amamos aquilo que ela dava para a gente. Aquilo que ela fornecia para a gente. Quando nós abandonamos a igreja por tempos difíceis, nós mostramos que nós nunca amamos aqueles com quem nós desenvolvemos amor, afeto, cuidado, comunhão, apesar das diferenças. Quando isso acontece, nós demonstramos que nós estávamos buscando apenas meras satisfações carnais, gozo, deleite, entretenimento. Todo cristão é feito para a guerra. É por isso que a Bíblia descreve que nós temos a armadura de Deus. A linguagem é bélica. Todo cristão é feito para a guerra. Todo cristão é feito para o combate, para a batalha, simplesmente porque é isso que a nova vida exige de nós. O que é que a nova vida exige de nós, irmãos? Morte e sacrifício. Luta. Morte, sacrifício e luta. E eu quero lembrar os irmãos que naquele glorioso dia nós precisamos ser encontrados pelo general da tropa fiéis. Naquele glorioso dia. Uma certa vez eu li uma exclamação do pastor Russell Shedd que me impactou muito. Eu tenho ela na tela do meu computador. Eu olho para ela durante o dia todo. E, embora ele fale especificamente do ministério pastoral, em muitas medidas se aplica a todo cristão. Eu já li para vocês aqui, eu vou ler de novo. Diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, sem pernas, ou com os olhos furados, mas voltavam em triunfos. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, em seu coração e em sua alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Vamos orar. Nosso Santo Deus, a experiência da vida da igreja e da fé cristã foi tão corroída, ó Deus, com o passar do tempo.
Nós não buscamos o Senhor com a dedicação de coração como deveríamos. E nós suplicamos o teu perdão por isso. Nós vivemos num mundo que grita a plenos pulmões que nós somos poderosos, que nós temos valor, que nós temos força, que nós não precisamos agradar ninguém, que nós não precisamos de ninguém, que nós podemos conquistar tudo o que queremos, que nós, mesmo sem percebermos, nós tivemos a nossa mente completamente inclinada para esse mundo e para distante do Senhor, meu Deus. Isso faz com que nós busquemos a igreja do Senhor apenas para atrativo pessoal, quando ela não mais fornece aquilo para o qual nós a buscamos, nós simplesmente desprezamos a igreja, a noiva do teu filho, como se nós pudéssemos fazer isso, e então pulamos para outra igreja que forneça aquilo que nós desejamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos de fato soldados, bons soldados de Cristo Jesus. Ajuda-nos a compreender, ó Pai Santíssimo, que períodos difíceis, ó Deus, revelam a integridade de uma fé. E que quando os tempos difíceis se agigantarem diante de nós, ó Deus, nós possamos nos alegrar por sermos dignos de ter a nossa fé provada pelo Senhor, meu Pai. Ajuda-nos para que sejamos encontrados como homens e mulheres de caráter, numa igreja que ama o Senhor, em nome de Jesus.